independente de como você era, qual era a sua imagem, qual era a cor do teu cabelo, Deus te amava, sempre te amou e vai continuar te amando. Mas o interessante é que nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, e nós até encaramos um assunto que tem confrontado todos nós. O que é, pastor? O Judas do século 21. Já viu? Sabe como é que o Judas do século 21 está? Ele está moderno, ele está mais audaz, implacável. Ele não mede esforço para destruir, para enganar. E sabe quem são eles? A Bíblia fala sobre isso. Aqueles que comem do nosso prato. Eu sempre falo assim, olha, Jesus, ele suportou Judas. Eu não estou aqui para suportar. Quantas vezes eu falei sobre isso, mas eu não sabia o que eu estava falando. Diga para o seu irmão, tem coisas que nós falamos que nós não entendemos. Mas eu te digo uma coisa, a Bíblia diz, ó, todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que são chamados pelo seu decreto. E existe um decreto de Deus nessa noite, sabe qual é? Você é filho de Deus, independente de qualquer situação ou qualquer circunstância. Você é filho de Deus. Você pode dar um ósculo nele agora, dar um beijo nele no rosto, né? No rosto, vai só. E quantas vezes Judas beijou Jesus? Sabe? Tem um detalhe. Diga comigo, Satanás se arrebentou, porque Jesus amava Judas. Amar alguém que lhe faz mal, amar alguém que se levantou contra você. Sabe quem são esses? São aqueles que estão dentro da nossa casa. E por que o diabo usa essa estratégia? Porque ele sabe muito bem que nesta área, nós seres humanos, nós somos extremamente vulneráveis. Nós nos machucamos, nós sentimos feridos e começamos a chorar. Mas só que tem um detalhe. A Bíblia diz que da mesma forma que Jesus amava Pedro, Jesus amava João, Jesus amava Tiago. E o interessante é que Pedro, Tiago e João eram os amigos mais próximos, amigos de oração, amigos do reteté, do reboliço, das vigílias. E quantas vezes aqueles amigos deixavam Jesus na mão? Porque quando Jesus estava orando, sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. E quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, não é, irmãos? O espírito da solidão tem atingido tantas pessoas, tem abatido tantas pessoas, tem rasgado tantas pessoas no meio. Mas só que, diga para o seu irmão, você não está só hoje. Você tem a pessoa do Espírito Santo que irá levar você, convencerá você que você precisa amar o Judas também. Você tem que amar. O amor, a Bíblia diz, existindo a fé, a esperança e o amor está acima de todas as coisas, irmãos. Então, assim como Deus nos amou primeiro, nós devemos amar. E essa é a obra voluntária, a obra voluntária de amar o nosso próximo, amar o nosso irmão e também amar os nossos inimigos, porque Deus tem um plano de salvação para os nossos inimigos, ainda que esses inimigos sejam da nossa própria casa. O que Deus quer falar contigo nessa noite são coisas profundas demais. São coisas corriqueiras, são coisas que estão emplacando o nosso dia a dia.
Mas são coisas, irmãos, se nós não vigiarmos, vai tirar a gente da meta, do propósito, vai arrancar a gente da espiritualidade. Porque o reino dos céus não herdará as coisas da carne. Carne é carne, espírito é espírito. E aquele que tem discernimento do espírito, aquele que vive pelo espírito, ele olha e contempla as coisas que são do alto. Mas o que é da carne, ele é meramente normal. Ele age no natural. E agora vem Jesus trazendo uma notícia: se alguém quiser vir após mim, renuncie. Diga para o seu irmão, profetizando para ele: hoje é noite de renúncia. Renunciar o quê, pastor? Renunciar a raiva, renunciar o rancor, o ódio, renunciar a opressão, renunciar o disse-me-disse, a fofoca, a língua grande. Porque você pensa o que? Língua grande, quando você começa a falar, é como se fosse doce. Você fala, vai falar mal de fulano, de Beltrano, de Ciclano, fala mal de tanta gente, que você acha aquilo ali bom. É como um vício. As pessoas ficam viciadas. Assim é o pecado. Nos leva ao vício. O que você imagina sobre o vício hoje? Por exemplo, a bebida alcoólica. Se você tomar demais, você fica viciado. As drogas, o fumo, o sexo, a orgia. Se você não vigiar, você fica viciado. O adultério. E o interessante é que Israel, volta e meia, se envolvia com a prostituição espiritual que Deus sempre falava através da boca dos profetas. Tanto é que Deus, ele trazia exemplos através de profetas e mandava o profeta casar com a prostituta para mostrar que aquela prostituta era Israel. E o coração de Deus cada vez mais pesado, porque a Bíblia diz que havia um pesar no coração de Deus pelo pecado do seu povo escolhido. Um povo que não tinha terra, um povo que não era uma nação expressiva, que não era nada, e Deus simplesmente resolveu levantar, resolveu forjar neles o seu próprio caráter, porque a Bíblia diz que no início Deus transmitiu o seu fôlego de vida. Eita glória! Soprou e fez você novinho em folha. Agora você está aqui. Se você tem o coração batendo dentro do teu peito aí, irmão, foi porque Deus soprou, aleluia, e te trouxe fôlego de vida, te trouxe coragem, te trouxe ousadia, te trouxe poder, aleluia, te trouxe também estabilidade. É assim que Deus deseja tratar conosco, nos trazendo estabilidade espiritual. Sabe o que é isso, irmãos? Estabilidade espiritual é romper o mundo espiritual. Porque um dia, sabe aonde você está? Do lado de lá da bênção. E o propósito de Deus é que nós venhamos passar para o lugar da bênção, para o lado de cá da bênção. E me faz lembrar Jabes. Quem era Jabes? Uma criança que cresceu debaixo de uma maldição. Por quê? Porque a Bíblia diz que a sua mãe, ela teve aquele filho com dores, e ela liberou palavras de maldição sobre a vida daquela criança. E aquela criança, ela foi para o seu colégio, serviu ao exército, e ela foi crescendo debaixo daquela maldição, até que vem o entendimento a ela. Profetiza para o seu irmão que está ao seu lado: Deus nessa noite está trazendo conhecimento e entendimento do teu espírito. Aleluia.